Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, está começando mais um programa pensado carinhosamente para você e o assunto de hoje é muito interessante, sobre a saúde da nossa boca, a saudabilidade dos nossos dentes. Por isso que nós temos um profissional que, não tem nem o que dizer. 25 anos atuando na odontologia, palestrante, palestra dentro, fora do Brasil, enfim, tá cheio de novidades legais e cheio de inovação para trazer para o nosso programa. Então vem com a gente que logo você vai entender do que eu tô falando. Então nós estamos aqui com o Edson Tanaka. Nossa, que satisfação de receber, Edson. Seja bem-vindo primeiramente. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Espero contribuir um pouco com um conhecimento novo, né? No nosso país, na nossa odontologia. O Brasil, que é um dos países mais respeitados no mundo na odontologia, tá? Nós somos considerados um dos melhores dentistas do mundo, né? A Europa, Portugal aceitou muito bem os brasileiros lá e a gente vem inovando cada vez mais. O Brasil também é um dos maiores produtores de implante dentário do mundo, né? Então a nossa odontologia ela representa muito lá fora. Olha só, gente, que legal. Olha, quando temos profissionais assim, é claro que a gente tem que trazer para vocês conhecerem. Porque o nosso Brasil tá cheio de profissionais como o Edson, e o Edson é uma referência não só aqui no Brasil, como lá fora também. Então, olha, Mercado Nobre foi capa, olha só, não é por um acaso que ele sempre se moderniza, né? Ele sempre, como ele é referência, ele sempre está atrás das melhores tecnologias e de tudo que é de mais novo no mercado. Então explica pra gente como funciona essa odontologia digital. Odontologia digital, odontologia 3D, como é chamada hoje em dia. Ela atua em todas as áreas da odontologia, em todas as especialidades, na verdade. Mas na minha especialidade, que eu sou implantodontista, o grande benefício que ela tem trazido para nós são as cirurgias guiadas. O que é uma cirurgia guiada? A cirurgia de implante, ela é toda planejada antes, no computador, através de escaneamento de boca, ou seja, é um scanner que nós escaneamos a boca para substituir aquela moldagem que a gente fazia, aquela massinha que se usava na boca. Então a gente faz um arquivo digital do escaneamento da boca, juntamos com outro arquivo que é da tomografia, que seria a imagem óssea, vamos falar assim. No software nós juntamos a imagem óssea com a imagem externa do paciente, a imagem da boca. E aí nós já realizamos a cirurgia, nós já planejamos a cirurgia de colocação do implante na melhor posição, para que seja feita a prótese depois, o dente depois. E toda essa cirurgia realizada antes da cirurgia, a gente vai ter uma previsibilidade muito maior, a gente vai saber o tamanho do implante que nós vamos usar, enfim, tudo vai ser planejado antes. E aí nós imprimimos numa impressora 3D o que a gente chama de guia cirúrgico, que é uma guia mesmo, que nós vamos lá no ato da cirurgia, encaixamos nos dentes remanescentes, o que tiver, e a nossa cirurgia é guiada, ou seja, eu vou colocar o implante naquela exata posição que eu planejei lá no computador, tá? Então isso, muitas vezes, essa cirurgia, ela é realizada sem corte, não tem nem incisão, gente, não tem nem ponto. Todo aquele pré-incômodo, então, que se englobava num protocolo odontológico, já era. Adeus, isso que é tecnologia disruptiva, né, gente? Sim, sim. Né? E essa odontologia 3D, odontologia digital, ela realmente trouxe para nós profissionais uma facilidade, um planejamento muito melhor, mas isso agregou muito para os nossos pacientes também, né? Que isso tornou para eles uma cirurgia que durava antes 1 hora, a gente faz em 15 minutos, sem sutura, sem pontos. Ai, que maravilha! Né? Então isso facilitou muito, além das outras especialidades que a odontologia digital também atuam. Por exemplo, se a gente vai fazer a prótese de um dente, hoje a gente consegue realmente fazer esse dente igual ao outro, porque a gente usa o espelhamento dos dentes, né? Então a gente consegue copiar o dente do lado direito e jogar para o lado esquerdo. Como uma foto que a gente vira o lado dela, a gente consegue fazer isso no computador, no software. Caramba! Né? Então, isso traz inúmeras vantagens, a gente realmente consegue
copiar esse dente, para que seja idêntico. Outras coisas, por exemplo, mesmo na área da prótese, vamos imaginar que você tenha um dente feito com essa tecnologia toda e por acaso esse dente quebrou. Não tem problema nenhum. O laboratório de prótese, né, o protético, ele tem esse arquivo lá. Basta você ligar e falar, faz de novo aquele dente. Nossa, fica tudo mesmo, Ele tudo guardado. Sim, então você não vai ter mais consultas novamente de moldagem, de provas, disso, daquilo outro. Você vai para o consultório, o dente já está pronto lá, o novo dente. Ai, que maravilha. Então, cada vez mais isso tem facilitado a nossa vida e a vida dos nossos pacientes. Com certeza, 100%. Eu, por exemplo, morro de medo de dentista. Só não tô com medo dele, como eu brinquei, porque eu realmente estou entrevistando. Mas se eu tivesse no seu consultório, com certeza estaria... Porque gera, assim, um desconforto. As pessoas tem gente que tem trauma de dentista, principalmente daquelas maquininhas, eu acredito que ainda usa, né, lógico, aquela de obturação. Usa. Hoje, ainda usa. Mas hoje essas máquinas, o motor, né, o alta rotação que a gente chama, que era a base de ar comprimido, que era aquele barulho, hoje a gente tem esses motores elétricos, então também já diminuiu muito esse barulho, além do uso do laser. Né? O laser também veio para ajudar em várias situações na odontologia, tanto nas situações cirúrgicas, por exemplo, uma cirurgia gengival, a gente pode fazer com laser, muitas vezes até sem anestesia. Laser? Usa laser para substituir aquela maquininha do terror? Remoção de cárie, que é o que a gente fazia com aquele motorzinho, também o laser é capaz de fazer, né? E outras coisas. Então nós temos muitas ferramentas modernas que vêm trazendo para os nossos pacientes muito mais conforto, muito mais agilidade nos tratamentos, se torna muito mais rápido, né? A gente consegue reabilitar uma boca hoje em poucos dias. Sensacional. Né? Aí nós estamos falando agora da parte estética, por exemplo, que hoje é o que mais se fala aí nas mídias, que são as lentes de contato, né? Ou as facetas dos dentes, as lentes de contato, que hoje também se reabilita-se uma boca inteira em menos de uma semana. Né? E a gente só consegue isso usando essa tecnologia. Perfeito. Então, hoje os tratamentos são completamente previsíveis. Sim. Você consegue mensurar tempo, ser previsível mesmo. Você começa antes de começar o tratamento, você já sabe como que ele vai ser, quanto tempo vai durar. Com certeza. Né? Eles vão ser muito mais previsíveis nessa parte de duração, de quantas sessões nós vamos precisar, enfim. Mas também eles se tornam muito mais previsíveis e seguros para o nosso paciente por causa desse uso do diagnóstico por imagem que nós temos acesso hoje a tomografias, radiografias, né, com muito mais fáceis da gente conseguir em qualquer lugar no Brasil hoje a gente consegue. O que antigamente era restrito para São Paulo, para as grandes capitais, hoje isso se tornou muito mais fácil da gente encontrar. Então, com um exame diagnóstico bem elaborado, digitalmente, nós temos, por exemplo, eu tenho pacientes, por exemplo, do exterior, que eles me mandam de lá o exame, eu analiso daqui, e quando ele vem para a cirurgia, já está tudo preparado. Caramba, achei que você fosse falar, e tem um robô que daí eu tá lá com ele, eu opero daqui. Não, ainda não. É quase Calma. isso. É quase isso. Né? Mas pelo jeito que tá indo, você tem 25 anos de mercado e nessa constante evolução, caramba. A gente tem um site aí que eu não me lembro bem o nome, mas é um site que diz qual que é a probabilidade do robô substituir você na sua profissão. E a profissão do dentista é 0,4%, então o dentista não vai ser substituído por robô. Que bom, né? Que não, porque imagina, eu teria medo de máquina mesmo, né? Que interessante. Então hoje, de mais inovador que você vê no mercado, então é esse laser. O que tem de mais inovador? O que você conta na pra verdade, gente? É um conjunto de equipamentos. Escaneamento, laser, as fresadoras que fazem o dente, a prótese. Então você pega um bloco de cerâmica em que a fresadora vai lá, vai fresar, desgastar e vai fazer o dente. Né? Coisa que antigamente, não tão antigamente assim, hoje ainda existe, mas o protético demorava dias e dias e dias, era um trabalho
completamente manual, artesanal, né? Então, hoje é substituído por essas fresadoras. Nós temos, além das fresadoras, impressoras 3D, nós temos esses tomógrafos digitais, exames radiográficos digitais. Então, é um conjunto de equipamentos e softwares, são variados, software de planejamento cirúrgico, software de planejamento protético, enfim. Nossa. É um conjunto de coisas, né? Não existe um equipamento ou uma coisa que a gente fala. Na verdade, é o que está acontecendo no mundo hoje. Tudo se tornou digital. É. Né? Legal. Eu não imaginava que um dentista iria se digitalizar tanto assim, mas que bom, né? Assim evita muito desconforto. Né? Sim, então é muito mais fácil da gente se cuidar dos dentes. É tão ruim perder os dentes, né? Antigamente, as pessoas com 30, 40 anos perdiam os dentes. Sim. Agora só perde os dentes quem realmente não cuida, né? Porque recursos tem um tanto aí no mercado, né? E quando a gente fala de cuidar dos dentes, né? Na verdade, assim, a gente criou-se aí vários recursos para a gente um tratamento muito mais eficaz, muito mais rápido, muito mais bonito, enfim. Mas o cuidado dos dentes continua sendo a mesma coisa. Escova, fio dental e pasta de dente. Né? Uma boa higiene mantém uma dentição sadia, isso sempre foi assim e continua sendo assim. Né? Ainda não existe um milagre, uma tecnologia que vai manter. Um pozinho mágico. O dente cresce, vai lá, passa um pozinho mágico e nunca mais precisa cuidar. Tá. Vamos conversar mais sobre essas tecnologias que existem no mercado então. Você é especialista em cirurgia guiada. Eu sou especialista em implantodontia. Tá. E eu sou especialista em periodontia. Tá. Além disso, eu trabalho com odontologia do sono. Odontologia do sono trata ronco e apneia. Nossa, que interessante. Que é um grande mal, né? As pessoas cada vez mais têm dormido menos e têm dormido mal, né? Então existem alguns cuidados que a gente tem que ter e a gente começou a descobrir a importância do sono, da gente dormir bem, né? Para você ter uma ideia, a cada 3 pessoas, um sofre de apneia. Nossa, enfim, que comum! É bem comum. Né? Poxa vida. Entre homens e mulheres, nós temos 2 homens para cada mulher, sendo que depois que a mulher atinge a menopausa, acaba sendo 1 para 1. Nossa, né? Mas então, por quê? O que acontece? A pessoa nasce com uma predisposição? Não, existem vários fatores, né? Desde quem engorda, desde medicação. A apneia obstrutiva do sono é o fechamento da passagem de ar durante o sono. Aí fecha a passagem de ar, vai faltar oxigênio no sangue, automaticamente falta oxigênio no cérebro, e o cérebro dispara adrenalina na veia para você despertar. Né? E cada vez que o cérebro faz isso, você vai ter o micro despertar ou despertar, ou seja, se você está tendo despertares durante a noite, você não vai dormir bem, você não vai chegar nas fases do sono que você deve, que é a fase 1, 2, 3 e REM. E aí seu físico não vai descansar, seu cérebro... Produtividade vai baixa. Cair, e toda a regulação hormonal, todo o metabolismo, ele se regula à noite. Então vem problemas de saúde também aí atrás disso. Aí começa as diabetes que a pessoa não controla. Nossa. Não é que ela não controla, ela tenta controlar, ela usa medicamentos, ela tenta comer de uma maneira adequada, enfim. Mas como ela não chega nas fases do sono que deveria, por exemplo, esse metabolismo ele vai se regular no sono tipo 3. E se ela não chega se ela não atinge esse estágio do sono tipo 3, não vai ter essa regulação de hormônios. Caramba. E muitas vezes ela tem diabetes, toma remédio, se cuida, enfim, e o problema dela está no sono. Gente, então será que as pessoas sabem disso, que a diabetes está vinculada, pode estar vinculada com a apneia? Olha que informação. Então a apneia, né, ela atinge aí 1 a cada 3 e causa um mal danado pra gente, né? Então as pessoas estão cada vez mais entendendo disso, nos procurando. Então eu trabalho com odontologia do sono também.
E a gente começa a enxergar isso como um grande mercado, porque isso não atinge só os brasileiros, isso atinge o mundo inteiro. Tá? Entendi. Poxa vida, e como assim, se for para ajudar o pessoal de casa a identificar que está sofrendo de apneia do sono, é apneia do sono que fala? Apneia do sono. Quais são os sintomas? É insônia ou tem alguma outra forma que o organismo somatiza e dá o alerta? Não, você acordar cansado, por exemplo, já pode significar isso. Você ter sonos durante o dia, ter cansaço, né? Acordar já irritada, dores de cabeça. Entendi. Então tem muitos sintomas que faz com que a gente comece a entender que o problema muitas vezes está no sono. Né? Além de que vai realmente confirmar tudo isso, é um exame que chama-se polissonografia, que você vai dormir no laboratório, no hospital, e ele vai fazer a leitura total do seu sono. Olha só, então seria interessante para quem sofre com diabetes dar uma pesquisada se realmente não pode estar sofrendo, não pode provir da apneia, porque de repente a pessoa trata, cuida da diabetes, mas não cuida da causa. Sim. E já que existe uma causa, muito mais fácil a gente cuidar da causa e não do problema, né? Com certeza, com certeza. Às vezes as pessoas esquecem dessa parte do sono, né? Você levantar várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, por exemplo, é um sintoma. É um sintoma disso tudo. Então, assim, vale a pena, sim, as pessoas que já têm alguma doença, algum comprometimento, fazer um exame mais eficiente aí nessa questão de sono, procurar fazer uma polissonografia e entender melhor o sono. Certo. Porque, às vezes, todos os problemas que ele está vivendo durante o dia, na verdade... Por causa da noite mal dormida. Por causa da noite mal dormida. Do metabolismo que está com problema para... O metabolismo não está se regulando da forma adequada. Certo. E em questão de tratamento, como que é realizado esse tratamento? Criança tem, adultos, idosos? Como funciona o tratamento? Mais adultos, com o passar do tempo, né, as pessoas com mais idade vai tendo mais. Por quê? Porque vai tendo a flacidez muscular, quem engorda piora a situação, porque você fecha as passagens aéreas, né? O tratamento, para nós dentistas, nós atuamos com um aparelho intraoral, que é um aparelho que nós instalamos na boca do paciente e que a gente promove a produção da mandíbula. A gente joga o queixo para frente e libera para a passagem de ar, porque o importante é o ar passar, tá? Logicamente, nós atuamos em apneia de nível leve, nível moderado, né? Agora, naqueles casos mais extremos, aí com certeza esse paciente vai ter que usar o CPAP. O que é o CPAP? CPAP é um compressor de ar, usa uma máscara, um compressor de ar que realmente joga o ar lá dentro. Gente, força agonia. Dá mais agonia ver uma pessoa sofrendo de apneia. Sim. Porque parece que vai morrer, meu Deus. Mas pode morrer. Meu Deus! Pode morrer. Gente, mãe, se cuida, mãe. Se você começar a perceber, principalmente nos Estados Unidos, se você começar a perceber naqueles voos, os americanos que são mais obesos, enfim, você vai ver sempre ele carregando uma maletinha. Meu Deus. Que é o CPAP dele, que é o aparelho dele. Nossa. A pessoa não vive mais sem esse aparelho. Mas como assim morre de apneia? Eu acho que minha mãe deve ter apneia porque ela sempre respirou mal à noite. Como assim morre? Sim, é considerado hipoapneia, uma parada respiratória até 10 segundos. É considerado apneia, uma parada respiratória maior que 10 segundos. Sendo que tem pessoas que durante a noite chegam numa parada respiratória mais que 1 minuto. Nossa, estou impressionada. Então, por exemplo, a gente considera como normal quem tem de 0 a 5 apneias ou hipoapneias por hora. De 5 a 15, a gente considera como leve. De 15 a 30, moderada. E mais que 30 paradas respiratórias por hora, é uma apneia grave. Gente, mas aí a pessoa morre dormindo? De falta de asfixiar? Pode, meu Deus, que agonia que eu fiquei agora. Dormir, mas como que funciona esse tratamento, então? Aí tem esse aparelho que coloca... Bom, na nossa área, na odontologia, nós trabalhamos com o aparelho intraoral. Tá. Para liberar a passagem de ar e melhorar todo esse fluxo. E nos casos mais graves, os médicos vão trabalhar com o CPAP, que é esse compressor de ar. E além disso, tem médicos que também trabalham com cirurgias, para liberar a passagem de ar,
né? Então existem vários tratamentos, mas basicamente a gente tem que pensar em como fazer o ar passar, como fazer o ar entrar. Nossa, uau! Obrigada por existir, tá? Obrigada por ter essa profissão. Eu acredito que muitas pessoas devam estar assistindo esse vídeo que sofre de apneia e nem sabia que poderia morrer à noite de apneia ou, quiçá, desenvolver uma diabetes. Doutor Edson, você também é palestrante, né? Sim. Tá, e quais temas que você aborda nas suas palestras? Na verdade, eu trabalho também na parte de gestão e marketing de clínicas. Então eu atuo, as minhas palestras normalmente elas são mais focadas para esse meio, esse mercado de gestão e marketing. Eu tenho um software odontológico de gestão de clínicas, eu desenvolvi junto com parceiros. Então as minhas palestras normalmente elas são mais focadas em gestão e marketing. Entendi. Tá, mas na parte da odontologia, essa odontologia guiada, então, vamos trazer para a realidade, né? Que eu acho que um dos maiores medos da população é fazer canal, né? E quando se trata de cirurgia, é esse tipo de cirurgia? São os canais ou são só os implantes? As cirurgias guiadas são usadas nos implantes. Tá. O que nós temos nos canais, né, quando a gente fala de tratamento de canal, o que nós temos de mais moderno são as limas rotatórias, que antigamente usava-se as limas manuais, em que o dentista, o dedo, né, ficava lá limando. Hoje elas são rotatórias, você usa no motorzinho, vou falar assim. Então elas são melhores, mais rápidas. Nós usamos também, para a gente poder visualizar melhor, microscópio, né? Então antes era com a visão só no olho do dentista, mas hoje nós usamos microscópio também. Então nós contamos com vários equipamentos e várias modernidades em todas as áreas da odontologia, na verdade. Sensacional. Aí na questão do implante, como que funciona um protocolo de implante? É dolorido, não é dolorido? Com quanto tempo que aquela pessoa... Ou quais são as fases do processo que a paciente passa? Explica um pouco pra gente. Bom, quanto aos implantes, podemos falar que não é dolorido, tá? Por que não é dolorido? Normalmente, as pessoas imaginam que você vai trabalhar em osso, então aquilo é dolorido. Mas, na verdade, o osso não dói. Né? O que dói é aquela membrana que fica ao redor do osso. Então, uma cirurgia de implante, ela não é muito dolorida. E ainda mais, nessas cirurgias de implante hoje, guiadas, que muitas vezes a gente não faz corte na gengiva e só é feita a instalação dos implantes, essa cirurgia praticamente ela é indolor. A gente pode considerar ela como uma cirurgia indolor, né? Então, essa evolução que nós tivemos na implantodontia traz esse benefício para os nossos pacientes também. Ah, que legal. E o tratamento não? E essa colocação, a implantação da prótese, qual que é o período que demanda esse tratamento? A pessoa tem que ficar em repouso? Como que funciona? Bom, depois de instalado o implante, nós temos vários tipos de implante. Lógico que cada caso deve ser planejado de uma forma diferente, mas nós temos o que nós chamamos de implantes imediatos, com carga imediata, ou seja, é a colocação do implante dos dentes no mesmo ato. Então a pessoa já vai sair mastigando, entre aspas. Nós temos os implantes que a gente considera de carga precoce, que é o implante que nós vamos instalar o implante, esperar 28 dias para a colocação do dente. O tempo normal de espera de um implante são 3 meses, né, para depois a instalação da prótese ou dos dentes. Então nós temos esses 3 tipos de implantes hoje. O imediato, carga imediata, o precoce, 28 dias e 3 meses. Tá, e qual que é a diferença entre esses tratamentos? É custo, é a tecnologia que demanda cada um? Bom, existe sim uma diferença de custos, existe uma diferença de riscos e de necessidades do cliente também. Muitas vezes, em algumas situações, a gente até corre um risco de fazer uma instalação de um implante imediato, por exemplo, se é um dente da frente, um dente estético, né, que a gente não pode, a pessoa não pode ficar sem. Eu atendo alguns pacientes do exterior, então muitas vezes a gente
opta por implantes imediatos, por questão de onde o paciente mora, enfim, das oportunidades que ele tem para vir do país para fazer o tratamento. Então, existem algumas vantagens e desvantagens de cada escolha, né? Logicamente, a gente corre risco, mas tem que ser riscos calculados. Né? Para isso, precisamos fazer um bom planejamento. Certo. E aí entra toda essa modernidade que a gente tem, que nos ajuda a chegar a essa decisão. Poxa vida, que bom então, que bom que tem essa previsibilidade, que bom que tem que bom que a gente consegue usar toda essa tecnologia para amparar num momento que a gente tem que ir ao dentista, que é um momento muito assustador, pelo menos para mim. Com certeza não é o melhor, não é o melhor momento da vida. Realmente. Então, tocando nesse assunto que não é o melhor momento, não é o melhor lugar do mundo para ir, muitas coisas mudaram, os protocolos mudaram, né? Existem muito mais recursos na hora da gente cuidar dos nossos dentes, mas o tratamento em casa continua o mesmo? O que você fala pra gente? Sim, os cuidados que nós temos que ter com a nossa dentição em casa basicamente se resume ao que sempre foi, que é uma boa escovação, né? Deve durar pelo menos 2 minutos. Se você computar o tempo que você demora para escovar seu dente, não dá 10 segundos, na maioria das vezes. Então, já que não dá para a gente, para cada um avaliar a qualidade da sua escovação, então que cada um pelo menos avalie a quantidade, ou seja, o tempo que está escovando. Verdade. Então, procure escovar pelo menos 2 minutos. Uso de fio dental. Isso é importantíssimo. O fio dental se usa antes ou pós-escovação? Antes. Antes? Claro. Por que você vai usar o fio dental antes? O fio dental vai limpar a região interproximais que a gente fala, né? Entre os dentes. Então você limpa essa região interproximais antes com o fio dental, e quando você for escovar os dentes, que você vai estar usando o creme dental tem o flúor, que vai atingir e vai agir nessa região interproximal. Certo. Agora, se você fizer o inverso, você escovar antes, o flúor não vai conseguir agir porque ainda vai ter placa bacteriana ali onde o fio dental ainda não limpou. Certo. O fio dental começa a higienização, depois vem a escova, vem o flúor e termina. Isso. Até eu acho que os meus 15 anos eu passava ao contrário. Mas hoje eu aprendi. Que bacana, Edson. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui. Eu espero que quem aí está assistindo aí de casa tenha anotado essas dicas, que são dicas valiosas. Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído um pouco, né, com o conhecimento da odontologia, de tudo que a odontologia é capaz de nos dar, essa modernidade, essa tecnologia. E lembrar sempre que, apesar dessa modernidade, dessa tecnologia, o cuidado continua sendo o mesmo: escova e fio dental. Parabéns pelo seu trabalho incrível. Depois quero ver com carinho essa revista aqui, que parece estar cheia de conteúdo. Então, obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Tá vendo, gente? Ó, já se prepare. Por isso que é bom não perder nenhum episódio, porque todos os dias nós temos informações novas, inovações do mercado e, claro, gente, os melhores profissionais trazendo as melhores informações aqui para você no nosso programa Momento da Beleza. Um beijo e até a próxima.